Pessoal, o prontuário da NR20, que é uma exigência que está lá no item 20.4, né? É um conjunto de documentos com desenhos, plantas, certificados, fichas de produto, formulário, que serve para identificar os possíveis riscos em ambientes onde são realizadas atividades com inflamáveis e ou líquidos combustíveis. Portanto, o prontuário da instalação é o que evidencia o atendimento à NR20. Tudo que é voltado à segurança dentro do ambiente precisa estar lá no prontuário, e nós vamos ver aqui quais são os itens que são citados no item 20.6, no artigo 20.6, certo? O prontuário é composto pela documentação completa da empresa e de seus funcionários, bem como as análises de risco, trabalho, registros, que estão atualizados todos os treinamentos assegurados, que os procedimentos serão realizados em caso de algum acidente. Então, é uma questão, um texto aqui só para ilustrar um pouco, mas que deixa claro o que realmente é um prontuário, né? É um conjunto de documentos que precisam ser agrupados de forma organizada para facilitar numa situação de fiscalização. Como diz aqui, ele deve estar disponível para as autoridades competentes, bem como para consulta aos trabalhadores e seus representantes. Da mesma forma, as análises de risco devem estar disponíveis para consulta aos trabalhadores e seus representantes, exceto nos aspectos ou partes que envolvem informações comerciais confidenciais. Ok? Resumindo, toda documentação voltada para segurança na empresa, na instalação, é preciso agrupar. Então, aqui ele destrincha, aqui mais na frente, começa a destrinchar o que é cada situação dessa. Então, Tiago, o item 20.6.1 da nossa NR, né, o 20.6 é justamente que fala do prontuário. E lá temos 6 alíneas. Aliás, 6 não, 5. Projeto de instalação, que nós, na linha A, nós criamos aí, para uma questão de organização, 5 volumes, certo? A gente, Tiago, você que é um dinossauro cara antigo aí nesse ramo de segurança do trabalho, você, quando teve o início da exigência do prontuário lá em 2012, acredito que você lembra que naquela época existiam 8 volumes e mais o volume para desativação, no caso, quem ia fechar o posto também tinha um volume. Então, basicamente eram 8 volumes que a gente precisava alimentar, organizar, e quando houve a atualização da NR em 2019, isso foi modificado em alguns aspectos, certo? Então, no volume 1, a gente vai tratar do projeto das instalações. Vocês vão ver que nesse volume 1 é um dos mais complexos que tem, é um que mais exigência tem. Consequentemente, seria o volume que vai pegar mais documentação. E tudo isso está na própria NR, no item 20.5. Percebam que o prontuário está no 20.6. O projeto de instalação está um item anterior, ok? Já o B, plano de expensão de manutenção, que nós formamos com a documentação, o volume 2, está no item 20.10. Análise de risco previsto no item, aí quando fala aqui análise lá, nessa parte até aqui cortou, mas na própria letra C tem dizendo lá no item 20.7. É o único que fala exatamente em qual item está a resposta para esse volume 3, para a linha C, certo? A4, plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas, está lá, vamos organizar no volume 4, item 20.4, e o plano de resposta à emergência, volume 5, está no item 20.15.
Pessoal, para quem foi contratado para elaborar um prontuário de instalação da NR20, é só ler, interpretar e preparar a documentação que está nesses itens. Você conseguir organizar tudo que esses 5 itens dentro da própria NR fala, você está com o seu prontuário pronto, ok? Como eu falei, na NR de 2012, que foi quando criou essa questão do prontuário, existia os volumes 6, 7 e 8. Procedimentos operacionais, que está lá no item 20.8. Análise de acidente, que está no item 20.16. E a capacitação dos trabalhadores, que está no item 20.20. Entendam o seguinte, pessoal, entenda aí que, apesar desses itens não ser mais necessário estar anexado ou junto ao prontuário das instalações, eles continuam valendo, eles continuam em vigência. Então, o que é que eu faço quando eu vou fazer o meu prontuário de qualquer empresa que eu sigo? Eu continuo preparando os outros volumes. Tem uma caixa, organiza tudinho, mesmo sabendo que o item 20.6, a qual fala e legisla com relação ao prontuário da instalação, não exigindo mais esses itens, eu continuo colocando. Por quê? Porque ele continua sendo ativo dentro da NR. Então, nada mais justo que eu organizar tudo junto. Ok? Alguma dúvida aí, Tiago? Por enquanto, não, Kleber. O pessoal está só prestando atenção no conteúdo aqui. Ninguém está interagindo na live por enquanto, não. Beleza. E com relação à assinatura do prontuário, eu acho que ninguém falou, porque já percebeu aí que, na realidade, o prontuário de instalação, ele não é uma planilha, ele não é um formulário, ele não é um laudo, não é um documento. Eles são vários documentos de propriedade da empresa que a gente precisa organizar e manter ele de forma fácil, de forma reunida em um ponto, pode ser até de forma digital, mas que seja fácil na hora de uma fiscalização.